Boa tarde, sexto ano, turma 601. Estamos com mais uma semana então de aula, né, à distância. E para essa semana eu quero passar para vocês assim uma ideia geral do que nós temos de compromissos. Primeiro, eu vou estar enviando uma correção, as respostas dos exercícios da semana anterior, e quero que vocês passem as questões comparando as respostas e colocando certinho, né, deixando bem corrigido, tá? E para depois, para futuros estudos, né, você estudar uma coisa certa. E também em relação a alguma dúvida que ficou sobre essas questões, eu preciso que vocês me retornem para mim poder ter um contato com vocês e a gente poder auxiliar nas dúvidas. Pode fazer pelo Classroom, né, que a gente tem uma sala de aula lá que vocês podem colocar as dúvidas e eu posso estar respondendo para vocês, ou também no vídeo tu pode colocar lá em comentários, né? Coloca lá a questão, diz a página, a questão do livro, e eu volto a entrar em contato com vocês, eu inicio uma próxima aula com essa dúvida, né? Que às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro e a gente vai se ajudando. Outra questão, então, depois da correção, vai seguir então alguma videoaula. E essa videoaula vai falar sobre subtração ainda, né? Só que vai ser sobre as regras, técnicas diferentes de se resolver uma subtração, tá? Então são algoritmos diferentes e eu vou passar isso para vocês nessa videoaula. E aí, a partir dessa videoaula, né? Sobre essa videoaula vocês terão uma avaliação que eu vou mandar em formato de PowerPoint, vocês vão resolver e vocês podem retomar o vídeo, no caso de alguma dúvida, uma questão, retomem lá o vídeo, dá uma olhada de novo, fiquem em cima, porque eu coloquei questões que estão relacionadas àquilo que a gente falou, dentro da mesma lógica, questões um pouco diferentes, mas dentro sempre da mesma lógica. Então pensa bastante, retoma lá, olha e faz com capricho, tá? Valeu então, a gente já está iniciando a aula. Bom pessoal, então, como eu falei, a gente vai fazer mais algumas coisinhas sobre subtração. Nós vamos ver diferentes algoritmos. Na aula passada a gente trabalhou muito na resolução de problemas e naquelas ideias que estavam relacionadas a esses problemas, né? E para a gente saber bem quando vai fazer resolver uma situação, um problema, ler com atenção para descobrir quando é que se usa a subtração, né? E agora nós vamos ver diferentes algoritmos, que significa o quê? O algoritmo é uma espécie de passo a passo para resolver uma conta. Então, para mim resolver uma subtração, eu tenho diferentes maneiras de se resolver isso. Então aqui eu estou apresentando para vocês o primeiro modo, uma das maneiras de se resolver. Eu peguei então 2005 menos 1947 e vou partir daquela ideia que nós já ouvimos algumas vezes, já usamos até, né? Que é aquela questão de que para mim saber o resultado dessa subtração eu posso pegar o 1947 e ver quanto falta para chegar em 2005. Isso é uma das maneiras. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu utilizei então, partindo do 1947, eu fui somando 10. E aí eu fui obtendo. Então primeiro 1947 mais 10, 1957. E assim por diante, ó, coloquei 10 de novo, 1967, e vai indo, somando mais 10, e eu vou me aproximando do 2005, e tem que ficar bem atento. Então, olha só, somei mais 10, 1987, somei mais 10, 1997. Observa, eu estou perto. Se eu somar mais 10, eu vou passar. Então, agora, estando perto do 2005, fica fácil de ver quanto vai faltar para chegar no 2005. Então aqui a gente vai observar que o que falta aqui eu preciso somar mais 8 para chegar no 2005. Então, se eu for agora fazer um somatório desses valores que eu fui aumentando até chegar em 2005, eu vou obter então 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 8, 58, que é o resultado da subtração de 2005 menos 1947, que é 58. Eu escolhi somar de 10 em 10 aqui até quando eu consegui ir, né, com o 10, depois mudei para o 8, mas isso aqui pode ficar a teu critério. Se tu quiser somar 20, só que tu tem que ter uma noção. A gente, mais ou menos aqui, tu percebe que tu não estás tão distante, né? Os valores não estão tão distantes, então tu não usa valores tão elevados.
né, para fazer esse somatório. Já se tivesse uma distância maior entre os números, tu somaria cada soma com um valor mais elevado. E por isso eu coloquei esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, percebe, ó, já tem uma diferença maior assim, ó, entre o 7.062 por 3.854. O que eu fiz? Então eu parti, usando a mesma lógica, eu parti do 3.854 e fui aumentando de 1.000 em 1.000, porque eu percebi que a diferença é maior. Então eu somei 1.000 pela primeira vez, depois 1.000 de novo e fui aumentando 1.000. Somei 1.000 de novo, cheguei em 6.854, depois mais 1.000 ia passar do valor, então eu optei em somar 100. Aí, como eu vou me aproximando, eu somei 100. Então eu cheguei em 6.954. Depois cheguei em mais 100, né? 7.054. Olha como eu fiquei próximo. Agora eu consigo perceber com mais facilidade quanto falta para completar. Então, se eu pegar o 7.054 e somar 8, eu vou ter o 7.062. Resultado da subtração. Soma, faz um somatório, que tu chega lá. Eu vou ter então 1.000, 2, 3, 3.208. 3.208. Então, a diferença, o resultado entre 7.062 menos 3.054 é 3.208. Esse sistema tu vai utilizar depois na resolução dos problemas lá na avaliação. Tu vai ter, inclusive, lá no enunciado falando que tu deve utilizar o primeiro modo. Então, é assim que tu vai ter que organizar. Como tu vai fazer isso aqui, fica a teu critério. Se tu quer somar 10, se tu quer somar 5. Imaginem, né? Se eu somasse aqui 10 a cada... Eu vou demorar muito, isso vai dar, e se torna impossível. Então, tá vendo? Tu tem que ver, analisar bem e escolher o número que tu vai somar. Beleza? Então, aqui é o segundo modo, então, que é mais um algoritmo, tá? E nesse algoritmo, nessa maneira de se resolver a subtração, a gente vai pegar o subtraindo, que é o 1947, e fazer a decomposição dele, tá? Que eu apresento aqui, então, a decomposição do 1947. A decomposição vocês já dominam bem, dá para fazer bem tranquilo. Só que um detalhe, é só do subtraindo, a gente tem que sempre decompor esse elemento da subtração, tá? Aí nós vamos pegar o 2005 e nós vamos diminuindo aos poucos os 1947. Percebam, olha só, eu vou pegar o 2005 e vou diminuir 1.000 primeiro, depois eu vou diminuir 900 e ao resultado diminuir 40 até chegar no final e diminuindo 7. Olha o caminho, então, que eu comentei ali. Eu coloquei em azul a decomposição do número, ó. E se tu for ver, se tu somar os valores em azul, vai dar os mesmos 1947, porque ele é decomposto. Então, lá do início fica 2005 menos 1.000, dá 1.005. 1.005 menos o 900, dá 105. Menos 40 dá 65, menos 7 dá 58. Esse cálculo ele se torna fácil de fazer porque no momento em que eu tenho números, né, que acontece quando eu faço a decomposição, eu tenho números que a gente popularmente chama de números arredondados, eles terminam em 0, eles são mais fáceis de fazer a conta. Então pode ver, 2005 menos 1.000, dá 1.005, é prático. Tira 900, também dá para fazer mentalmente esse cálculo aqui. Aqui é da mesma forma. E aí tu observa então que tu chega em 58. Resultado 58. Lembra lá no primeiro modo que a gente fez, também deu 58. Então tá fechando todos os algoritmos diferentes e os mesmos resultados. Tá? Nós estamos fazendo de maneira correta. Eu peguei então outro exemplo, eu peguei um número mais elevado, tá? Para a gente também ter uma outra situação. Aqui eu faço a mesma coisa, pego o subtraindo e faço a decomposição dele. Eu apresento aqui nesse balãozinho. Então, olha só, feita a decomposição, eu começo a subtrair. Eu pego o primeiro 8.000 e faço menos 3.000, que é parte da decomposição. Então, 8.000 menos 3.000, olha só, dá 5.000, é fácil de fazer. Depois, 5.000 menos
os 800, dá 4.200. 4.200 menos o 30, olha só, vai dar 4.170. Tira agora o 7, diminui 7 do 4.170. Eu vou ter 4.163. Então, fecha o resultado de 4.163 dessa subtração, certo? Então, cuidado, aqui eu usei o laranja para mostrar. Pode ver, eu diminui 3.000, depois eu diminui 800, depois o 30, depois o 7. Eu diminui exatamente os 3.837, só que em etapas, tá? Isso aqui favorece para nós uma ideia de fazer a conta de um modo diferente, um algoritmo que favorece a gente evoluir o cálculo mental, né? E também uma outra maneira de se trabalhar. Aqui eu apresentei então o algoritmo usual, aquele tradicional que a gente está acostumado a fazer, que então ali também fecha o mesmo valor. E observe, eu quero que tu entendas uma coisa, eu não estou agora, a partir de agora, nós não vamos usar mais o usual, né? Não, tu vai utilizar o algoritmo que tu achar melhor. Se tu quiser continuar resolvendo as questões de subtração pelo algoritmo usual, beleza. Agora, se a questão pedir que tu resolva a questão utilizando o segundo modo, que é o da decomposição, aí tu precisa fazer. E tu pode usar o algoritmo usual para conferir, para ter uma espécie de garantia que teu cálculo está certo. Valeu? Isso aí.